Ouvinte gregário, obrigado por estar conosco em mais um programa. E nesse tem uma coisa especial, um casal que tem grande experiência nos Letaps Brasil, foi fazer a primeira vez o Letap de Tour na França. Com vocês, Débora e Felipe Parada, bem-vindos diretamente da França, pós-prova. Muita coisa para a gente falar. A primeira, vamos começar assim pelo genérico, só para esquentar as pernas. Como é que compara o Letap de Tour na França, que vocês acabaram de fazer, e o Letap Brasil, que é a sequência de maiores provas amadoras de ciclismo na América Latina, de Cunha, de Rio de Janeiro e de Campos? Primeiramente, bom dia ou boa tarde, porque eu não sei qual é o horário no Brasil. Aqui já são 3:30 da tarde. No Brasil ainda está na parte da manhã. Então, gente, bom dia ou boa tarde, ou talvez boa noite. E agradecer a oportunidade de a gente trocar essa experiência falando sobre o Letap do Tour, o Letap do Brasil, e acho que a gente tem um programa super rico, a gente pode falar muita coisa dos bastidores, das provas, como chegar até aqui, e agradeço essa oportunidade. Fala, galera. Também agradeço. Obrigada, Álvaro, por esse convite. Essa é uma oportunidade, né, de ver com vários olhos uma prova tão conhecida. Mas como compara? Assim, quantidade de participantes. Vamos começar pela quantidade de participantes. Os Letaps Brasil geralmente tem de 1.500 a 3.000 participantes. Isso. Por exemplo, a nossa maior prova, que é o Letap Brasil, que é o Letap Campos do Jordão, é que assim, antes era só Letap Brasil, agora o Letap Brasil é um nome institucional e o Letap Brasil tem 3 etapas. Cunha em março, junho, Rio de Janeiro e setembro, Campos do Jordão. E essa é a maior prova, essa última. E a gente já contou, no período da pandemia, inclusive, com 3.500 atletas. Agora, Letap do Tour, você tem 16 mil atletas de todo lugar do mundo. É como se o mundo estivesse em um lugar só. Uma prova grandiosíssima, e a gente tem essa experiência vivendo, né? A gente vê os números, a gente imagina, olha, tem bastante gente, mas a partir do momento que você chega na largada, você fala, é surreal. É surreal. Para cada pelotão do Letap do Tour, conta com 1.000 atletas por wave, né? E no Letap Brasil a gente tem 300 atletas ou 200 atletas, dependendo da prova. Rio de Janeiro são 200, Campos e Cunha, 300. Então, mas 16 mil para largar, deu a largada, dá para você começar a tomar o café da manhã e vestir a roupa com calma e ainda chegar lá, porque ainda não chegou o seu box, né? Exatamente isso que a gente ia abordar. É engraçado, assim, porque acho que começou 6 horas da manhã, né? Acho que 6 ou 6:30 largou o primeiro pelotão. O pessoal... O nosso era o 12º pelotão. Ele era o 11º, só que ele pôde, assim, em todos os etapas são assim, você não pode largar à frente do pelotão que você está estimado, mas você pode largar atrás. Isso não desclassifica nenhum atleta. Por exemplo, foi o que ele fez. Ele regrediu o grid para ir largar comigo. Então, nossa, foi... E aí, qual o intervalo de tempo entre as 6 horas da manhã e vocês cruzarem a linha do tapete? Não, então, isso foi muito legal, porque no hotel, a gente está no hotel da organização, e alguns convidados que participaram do Letap do Tour. Os primeiros, né, eles saíram acho que entre 6 ou 6:30, não tenho ao certo o horário, mas o nosso pelotão largou acho que 8:30. A gente saiu daqui, era 10 para as 8, e a gente foi pedalando daqui. Praticamente 2 horas depois a gente largou. Então a gente tomou café com eles, voltou para o quarto, conseguiu organizar as coisas e a gente foi com calma fazer a prova. E o que eu recomendo? Se realmente o atleta ele vem curtir a experiência do Letap do Tour. O Letap do Tour não é uma prova para amadores, apesar de ser voltada para amadores, mas foi uma prova que depois a gente vai entrar nos detalhes daqui a pouco, mas é uma prova que eu recomendo. Largue no pelotão de trás, mesmo que você esteja treinado, mesmo que você seja um atleta de ponta, que não está buscando o resultado. Largue no 8º, no 9º, no 10º, que daqui a pouco eu dou as dicas melhores em relação a isso.
Agora, Débora, o L'Étape do Tour é exatamente uma etapa que o Tour de France vai passar. Qual é a etapa? Então, o percurso que vocês fizeram corresponde a que etapa que o pelotão profissional vai andar? Acho que é a 14ª, né? É desse sábado. O pelotão profissional vai passar na nossa etapa nesse sábado. Exatamente. Tá. E Que são, é o mesmo. Vamos aqui, uma cola com os universitários. Vamos lá. A prova do sábado. Annemasse para Morzine. Acho que é dia 14. Não é a prova do sábado. Tá aqui. É a etapa 14, que é de sábado, tá certo. Exato. Ela tem 152 quilômetros com 4.194 de altimetria. Moleza, giradinho. 4.200 de altimetria é moleza. Olha, em outras condições, talvez assim, seria um pouco mais tranquilo, mas foram 43 graus na nuca. É um negócio surreal, assim. 43 graus centígrados. Exatamente. É temperatura de Belém. Estava absurdamente. Temperatura de cozinha, legumes. Não, e o que acontece, para quem nunca pedalou no exterior ou não teve oportunidade de vir para cá ainda, é calor e o vento é quente. Não é igual ao Brasil, que quando venta, você fala, que brisa, fresquinho. Que fresquinho. Então, tem o calor ambiente e o vento quente para ajudar. Então, cozinhou todo mundo na prova. Porque esse é um verão que está especialmente quente na Europa, né? Semana retrasada deu a temperatura mais quente 3 dias seguidos da Terra. Então, tem esse fator que foi uma novidade que não ajuda... Porque quanto tempo de prova que vocês fizeram? Estamos aqui na introdução, mas só dos números gerais. É bizarro, gente, é bizarro. Ó, eu fiz 100 quilômetros, eu tive que parar, né? Porque eu passei mal. Entrou no vassourão. E entrei mesmo, era um momento de eu testar. Vê se o vassourão funciona direitinho na Europa, se o ônibus está de acordo, se eles colocam a bicicleta corretamente. A gente tem aqui duas experiências, né? A pessoa que completou e a pessoa que entrou no vassourão. Então, mas um vassourão numa prova de 16 mil tem que ser assim, uma frota de ônibus enorme, né? Exatamente isso. É muito legal. Não sei se você quer que eu comente sobre isso agora. Só para deixar a Débora continuar, Álvaro, acho que nunca teve tanta desistência da prova como teve nesse L'Étape do Tour. Por conta de ser uma prova duríssima, acredito eu, né, a gente conversando informalmente, parece que é a etapa mais dura do Tour esse ano. E somou com o calor. Então, daqui a pouco também eu vou contar, era muita gente sendo cortada, muita gente ficando jogada na grama, caída. Parecia, a gente ia passando, eu ia contando os ciclistas, vários caídos na grama. Tinha uma pessoa, qualquer sombra. Agora, não sei quem está assistindo o programa e participou de Cunha de 2016, o perfil foi um pouco parecido, de calor. Só que estamos na França com um vento quente, sensação térmica de 40, 41, 42... Não, bateu 43 graus. Bateu? Bateu. Não, mas Cunha não tem 4 mil de altimetria, né? E mais altura. Isso, exatamente. 4 mil de altimetria é outra coisa. Acho que ajuda a paisagem europeia, você está nos Alpes, Morzine é um lugar maravilhoso que eu já tive. Você sofre bonito, né? É só um jeito bonito de sofrer. Você sofre bonito. Você passa os perrengues chiques. A última subida é o Joplin? Joplin. O Joplin, é a última subida. Só que assim, tem subidas nesses percursos, no percurso dessa edição, que não contabilizam, assim, por causa de... Não são categorizadas. Não são categorizadas. Mas acho que foram umas 2 ou 3 que a gente ainda passou. Foram 4 montanhas categorizadas e 2, eu acho que antes de chegar na primeira, e tinha uma também intermediária. Exato. Então foram umas 7 montanhas no total. Eu estou olhando aqui um gráfico, começa, já larga subindo uma categoria 3,
aí depois já emenda na categoria 1, outra categoria 1, uma sem categoria, mas que já é uma subida, uma categoria 1, que é o Hamas, que é grande, e depois o Joplan para descer para o Morzine. Então, assim, só para quem, dando um spoiler aqui, para quem está nos assistindo no YouTube, é isso aqui, né? Exatamente. Ai, que doído. Assim, quando a gente fala, é uma prova real, sim para amadores, né? Mas só que não é um treino, não é um treino por semana que vai fazer você fazer uma prova dessa. É você treinar debaixo de sol, em com as condições de a prova. A condição de ir sempre no seu limite, sabe? E é chá de selim. Não é uma coisa que você, por exemplo, vou pro Letap do Tours. Primeiro você precisa conseguir a inscrição, que é muito concorrida, ela acaba em questão de horas. Mas você entender que as condições desse tipo de percurso são extremas. Mesmo eu não conseguindo concluir a prova, eu com certeza subi minha régua, porque a única prova que eu fiz que eu senti tanta dificuldade foi a Serra do Piloto, lá no Rio de Janeiro, Gran Fondo. Também estava um calor absurdo. Isso, exatamente. Ali foi sol na moleira também, só que ali a gente tinha um vento, a gente tinha um pouco mais de plano, o que era servido nos PHs eram geladas, então ajudava um pouco no resfriamento do corpo. Só que a gente sentiu essa diversidade aqui de que eles não tinham nada gelado nos PHs. Então, porque como é um número muito elevado de inscritos, e as inscrições acabam realmente em horas, são 16 mil inscritos, e acabam em 3 horas, você não consegue. Então, isso sempre um ano, praticamente antes da prova, eles não conseguem dar conta de oferecer produtos gelados. E, pelo contrário, é quente, dá para fazer chá com a água. As águas assim, não tinham isotônico, tinha uma espécie de garapa aquele isotônico em pó. Tinha é como se fosse aquele líquido rosinha. É um mix, alguma coisa assim. Só que era tudo. Não, mas eu lembro, Débora, eu fiz essa prova de Mangaratiba e eu lembro de ter escolhido uma estratégia pela temperatura, de que eu esperava passar muita gente, né, na volta por não se hidratar e não se dosar. E, de fato, parecia quase um campo de batalha da quantidade de gente com cãibra, esperando. Então, numa escala muito menor, eu consigo imaginar o que você está falando, que são as pessoas que não se prepararam adequadamente, que foram valentes do lado negativo e que ficaram pelo caminho, porque é um percurso desafiador de sobe e desce. Viu? Mesmo quem se preparou, sabe por quê? Estava muito quente, Álvaro, muito quente. E eu tinha pessoas que foram cortadas também ali, eles estavam falando, eu estou preparado, só que eu estou passando mal, calor. A sorte que eu tive, a Débora pediu, me acompanha na prova. Então eu passei para um pelotão anterior, porque isso é permitido, nós não podemos adiantar, mas eu posso voltar. E eu larguei junto com ela e eu fui no pace dela, eu fui no ritmo dela, praticamente até o pé do La Hamas. E eu fui praticamente em ritmo, como eu estou mais treinado, como eu estou mais treinado que ela, eu vou no ritmo da Débora. Então, para mim, foi realmente um ritmo de passeio. E eu fiz alguns treinos cascadura antes da prova. Eu fui para Aparecida e voltei de Mogi das Cruzes, que deu 280 quilômetros debaixo de sol. Eu fiz um outro treino também na Carvalho Pinto, porque é um quente. E pedalei bem no horário da prova, 11, meio-dia, 1, realmente com o sol na cabeça. Então, eu fiz esse tipo de chá de selim. E eu realmente queria fazer um tempo bom. Mas a Débora fez um pedido, não recusei. Até porque estávamos cansados, né?
Então, E aí, aí só eu para recuei. situar o nosso ouvinte, Felipe, que volume de treino você fez nos últimos 2 meses? E Débora, que volume de treino você fez nos últimos 2 meses? Esse ano eu tirei um pouco o pé do pedal. O ano passado eu pedalei todos os dias 100 quilômetros. Eu fiz uma meta maluca na minha vida e pedalei 36.800 quilômetros no ano, pedalando 100 quilômetros todos os dias. Então, isso foi Tá, é o ano número de ciclista passado. Então, profissional. aí esse ano eu tirei um ano sabático da bike. Então, eu falei, não, como eu pedalei muito o ano passado, esse ano eu vou tirar um pouco o pé e vou intercalar com natação, intercalar com musculação e uns outros esportes. Só que eu incluí alguns pedais, como nós fomos convidados a participar do Letap do Tour, eu falei, eu vou colocar alguns treinos casca dura, porque eu sei que não vai ser fácil. E coloquei esses treinos e eu vi que eu já estava apto a, né, não seguir planilha. Eu tenho essa mania de, não, hoje eu estou bem, eu vou fazer isso. Então a gente monta mais ou menos aqueles ciclistas da antiga, né? Uhum. E aí eu estava super pronto para a prova. Não, mas Se que eu volume tivesse você fez? Que quilometragem ou que horas você estava fazendo por semana, mais ou menos? por semana, as últimas 3 semanas, né, que antecederam o Letap do Tour, eu fiz o Aparecida Bate e Volta e fiz também, eu fiz 280 num dia só e fiz 190 no outro e 180 no outro. Foram 3 finais de semana seguidos antes da prova. Durante a semana eu fui intercalando treino indoor e o treino na rua, mas sempre treinos curtos. Tá, mas você estava com o quê? Com umas 12, 14 horas por semana? Nas últimas 3 Ah, semanas? sim, sim, somando esses treinos longos, sim. E você, Débora? E Olha, eu tava treinando muito pouco, pouquíssimo. Assim, eu não tava conseguindo seguir a programação que o meu treinador me passou, e era uma programação para se preparar para essa prova. Então, eu tava pedalando em torno de uma vez dentro da semana e no sábado ou domingo. Sábado ou domingo eu fazia longão e na semana eu pegava um treino mais leve. longão dela de 1 hora e meia. Só que o Tá, quê? então era o quê? Não, Longão de 1 hora e meia. não, por Tipo exemplo, 6 horas por semana? Tipo 4, 6 exatamente, horas? porque não, dava 6 a 7 horas por semana, isso porque somava um dia que eu fazia o longão no final de semana, que eu, por exemplo, iria para como é o nome daquela cidade que é perto Santa de Branca. de fazer a volta de Santa Branca, né? Eu cheguei a fazer, acho que isso umas 3 ou 4 vezes, porque aí teve uma prova nesse meio e alguns treinos, assim, um ou outro, mas bem pouco, totalmente fora do que era programado. Um por causa de questão de trabalho, outra porque eu não estava me sentindo bem, mas eu consegui. É engraçado. Eu consegui fazer aquilo que eu estava treinando. Na base dos 100, 110 quilômetros, e mesmo com o sol daqui. Então, E o fuso o horário? que eu fiz na simulação. Nossa. Quantos dias antes vocês chegaram na França? Assim, por conta do nosso trabalho, né, a minha agenda também é um pouco cheia e da Dé também, né, a Dé tem 2 trabalhos, e a gente a gente embarcou quinta-noite, chegou na sexta-feira em Londres, aguardamos por 17 horas aproximadamente, embarcamos de Londres para Genebra, na parte da manhã, no sábado de manhã, na véspera da prova. Fomos ao Village, pegamos uma bicicleta que nós locamos, que eu super recomendo, né, achar uma empresa de qualidade, que alugue bikes boas, ou uma bike, até mesmo a mesma bike que a pessoa tem no Brasil, porque você realmente não tem dor de cabeça de mala bike, despachar, aquele perigo de você chegar no local e você descobrir que sua bicicleta está no Japão, num voo errado, aí você precisa buscar. Que acontece mais do que a então, gente gostaria. Exatamente. Então a gente locou a bike e a facilidade de você alugar a bicicleta, Álvaro, como não é um looping, como você não larga em Campos, por exemplo, igual o Letap Brasil, e volta para a mesma cidade, aqui do Letap não, você larga numa cidade e chega numa cidade
bem mais distante. Diferente. A logística, quando você aluga a bicicleta, você pega na largada, um dia antes, leva o seu bike fit, eles já deixam mais ou menos da sua medida, usa durante a prova, concluiu a prova, a loja, né, que a gente alugou a bike, já está com o stand e você só entrega a bicicleta. Não precisa fazer mais nada. Então a comodidade e a dor de cabeça é bem menor. Não, Super fora recomendo. que assim, você termina a prova meio bêbado, sabe? Você fica num estado de êxtase, de cansaço tão grande que poucas coisas que você iria se importar, você não tá, É não uma tá se importando com mistura, nada. é Você uma só mistura. quer descansar, você só quer É parar, uma você... não, é uma mistura de tudo, Álvaro. Uma mistura de descanso, de cansaço, uma mistura de tudo aquilo que você vivenciou. As imagens não saem da sua cabeça, por exemplo, eu vi o Mont Blanc de fundo, de papel de É parede muito no bonito, fundo, o lago, assim, é uma coisa surreal. parece tudo como se fosse uma pintura, sabe? Assim, você olha, mesmo que você olhe, você acha que aquilo é um quadro que está numa parede, sabe? É muito bonito, assim, as montanhas parecem grandes ondas, sabe? Não, e acho que tem uma coisa que Surreal. é um palco de batalhas históricas. Então, acho que tem não só a Exatamente, é beleza lindo. estética que os Alpes franceses têm, que as Dolomitas têm, mas como também o contexto de você falar, nossa, já teve coisas épicas que aconteceram e vão acontecer agora na etapa 14 do Tour. Olha, o que aconteceu? A etapa uma semana antes, né, no final de semana antes, onde vão passar os profissionais. E todas as cidades, os vilarejos que nós passamos, eles já estão num aquecimento, num warm-up para os profissionais. Então, já está tudo decorado com as camisas, já está decorado com os varais, a galera já está na beira da estrada tocando sininho, muitas pessoas acompanhando e oferecendo água para a gente durante o percurso. O Nossa, tradicional, a saudades. galera com mangueira. Eu acho que a gente encontrou pelo menos Aliás, uma umas 20 pessoas curiosidade, com mangueira. eles fecham o percurso para o L'Étape do Tour? Assim, o percurso fica fechado de trânsito exatamente como fica para a etapa da É prova 14? igual o Letap Brasil. Eles fecham todo o circuito Não e aí encontramos um tem carro. o timetable, que é justamente para eles irem conseguindo liberar conforme vai passando aqueles ciclistas. E aí tem um carro que fica atrás, que é o carro de final de curso, que ele vai falando para as pessoas, ó, você está fora do timetable, você tem duas opções. Ir até determinado ponto, encontrar o grupo que vai ser direcionado a Morzine, que é a cidade da chegada, ou então você continuar, só que com a estrada aberta. Então, Tá. aí ele, Aí é o né, seu envia para risco de esses você estar pontos. no trânsito aberto sem Você escolta. que escolhe. Só que assim, aqui a cultura é totalmente voltada para o ciclismo. Todo mundo usa bike aqui, é incrível. É bike, é patinete, é transporte público. Então, até para pedestre mesmo é super seguro. Você tá vindo sozinho, só tem você que tem um carro lá longe, assim, vindo, e se ele chega perto de você, você nem piscou assim para poder atravessar, ele já tá parando, já ele vai, você atravessa. Então, bike a galera respeita. Então, então a gente não tem esse medo, sabe, de poder, putz, eu vou ficar numa estrada tão grande sozinha. Não, eles respeitam. Agora, vocês têm experiência de ter uma relação pessoal e profissional com o L'Étape Brasil. Sim. Não acho que é nem justa a comparação, porque você coordenar 1.000, 2.000, 3.000 atletas é diferente de 16 mil. Mas o que vocês puderam observar com o olhar crítico que vocês têm da organização? De novo, que não dá para comparar 3.000 pessoas com 16 mil pessoas. Mas o que vocês puderam Olha, observar com o olhar crítico que vocês têm das duas estruturas? eu acredito que ambas as estruturas elas são incríveis. Elas são incríveis mesmo.
é muito da mentalidade do atleta respeitar as regras. Porque ambas têm essa preocupação de passar a informação para o atleta, de oferecer condições para que ele possa fazer a prova na maior segurança, né, ali na hidratação, durante o percurso com informação. Tem placa informativa, tem staff falando Sobre curvas perigosas. Ainda assim, muitos atletas se acidentaram nas curvas porque existe ali aquele êxtase também do próprio cansaço, ele não mede ali a velocidade e fica nas curvas mesmo. E aqui, eu acho que aqui eles até não... Por exemplo, lá no Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande com alguns pontos críticos para justamente falar assim, quase parar o atleta. Olha, aqui tem alguma coisa. Aqui eles avisam. Assim, eles não vão ficar insistindo naquela informação, né? Porque se espera que o atleta respeite. Acontece isso a maioria das vezes. Então, alguns pontos eu acho que é muito troca de figurinha, né? Por exemplo, o que eles fazem aqui que a gente não faz lá, o que a gente pode melhorar em determinada meio de comunicação. Agora, com relação à estrutura da prova, na verdade, eu achei parecido e eu digo que no Letap Brasil a gente é um pouco mais insistente em relação às informações para o atleta. Não, e eu sou testemunha de competir em provas amadoras no Brasil e, de fato, a equipe do Letap Brasil, e não tem nenhuma relação comercial para estar falando isso, mas um carinho, um respeito, de que é o estado da arte em termos de qualidade de segurança, em termos de sinalização. Agora, Débora, como foi para você a sensação e a tomada de decisão vou para o carro vassoura? Vou para o ônibus vassoura. Foi assim, bom, não foi nem a mente, né? Foi o corpo que pediu isso. Eu realmente passei muito mal. Eu não o corpo não pediu, mandou. Hidratação. Meu corpo que mandou, assim. Eu queria continuar, só que eu já estava, a cada pedalada que eu dava, eu me sentia que a qualquer momento ali eu iria vomitar. Então, foi exatamente isso. A gente passou do ponto de hidratação ali quase perto da base do Hamas, e aí a gente começou a subida. Ali eu já estava muito mal. Por mais que a população que ajudou muito, nossa, como é legal essa cultura deles. É o clima do tour. Como é lindo, lindo, lindo. A galera, sentimos profissionais. Criança, dando a mão pra gente bater, e a população jogando água, perguntando se a gente tá bem. A fila de crianças, acho que tinha umas 8 crianças assim com as mãozinhas. Pra gente sair batendo. E ela ficava assim, vem você, vem aqui. Todas esticando a mãozinha e você passava. A minha mão ficou até dolorida, de tanta mãozinha que eu bati. A gente bateu, assim. Muito gostoso. E as igrejas, assim, tinham camisetas gigantescas do Rei da Montanha, né? Tinha o flag para todo lado, assim, lindo demais. Toda decorada, a cidade decorada, painel informativo de decoração. A cidade respira o ciclismo. E saindo daqui, isso foi quase uma preparação para a prova do Tour, porque essa mesma estrutura vai ser o que vai receber os atletas do etapa do Tour. Mas, dos profissionais. Isso, perdão. A etapa 14. Exatamente. Isso. Mas, assim, quando eu parei porque a gente antes estava preocupado realmente com essa questão do timetable, porque a gente vem de uma sessão de viagem muito cansativa por ter acontecido muita coisa. Então, a gente chegou no sábado, era 1h30 da tarde. Então, a gente, sendo que na noite anterior não tínhamos nem dormido. E chegando aqui, a gente deixou as coisas no hotel, foi para o Village, pegou as coisas, e no final do dia a gente ainda foi fazer uma social num jantar com a equipe da ASO. E aí no outro dia a gente tinha a prova, então estávamos cansadíssimos. Essa preocupação com o timetable, o Fê topou ir no meu ritmo, a gente juntos. E porque este senhor aqui estava sem o celular dele e tinha essa falha na comunicação entre eu e ele, por não termos o celular dele. Esqueci em Londres o meu celular.
E Eu a vi o gente post. tá em A gente Genebra. estava tão cansado Como que eu que, faço assim, isso agora pra pegar ele de volta? ele acabou deixando o celular dele ali no gate, quando a gente estava embarcando Ficou no banco. pro avião para vir para a Suíça e da Suíça para a França. E aí, beleza, ele topou fazer a minha prova, só que, né, vai diminuindo o ritmo. Nesse último, o carro do final de curso já estava na nossa Ah, cola. deixa eu contar essa parte, deixa eu contar. Pera, calma. Tá bom. Então tá. Você não vai contar com todos os Não, eu não vou detalhes. contar, porque essa é a sua parte, não Tá, é a então tá minha. bom. Você E tem, tanta coisa pra gente falar que, assim, ficar animada. você tem 30 segundos. Vixe. Não, olha, a vantagem de aí, podcast, a vantagem de podcast é que a gente não tem um limite de tempo, então contem. Não, eu sei bem disso, porque Ó, eu consumo 4 horas de podcast, dependendo do o do conteúdo. Lance Armstrong, o podcast, ele durou 1h30. Ah, Que vocês gravaram? sim. Foi 1h30 aproximadamente, não foi? Esse vai bater. Olha lá, esse Então, vai bater vamos lá, não 1h30. vamos perder o ritmo. E vamos lá. Débora, Aí eu parei, né? A gente já estava subindo o Hamas. Eu parei, eu falei, Fê, eu tô passando muito mal, eu vou vomitar. E aí tinha um já vomitando no cantinho. Eu me juntei ao grupo Muita gente. Não, aí muita gente passando mal. Aí chegou o carro do final de curso e a moça explicou para a galera que a galera já estava no final e assim a escolha era voltar porque tem outra perninha ali que dá sentido Morzine, ou então voltar para o Um atalho. ou então voltar para o ponto de hidratação, que ali iria se reunir um grupo e iria levar o pessoal para a chegada. De ônibus e de bicicleta. De ônibus e bicicleta. Então, como que era? Tinha o Vassoura 1 e o Vassoura 2. O Vassoura 1 era o ônibus que ia atrás iria no percurso mesmo. Então, mas ia demorar mais, porque inclusive ali a geografia permite que você não suba o geoplano e chegue por Mozinho pelo outro lado, né? Isso, Exato. exatamente. Exato. Então, esse vassoura ele acompanha o percurso. Ia pegando um corpo ou outro ali, que aceitava entrar. Muitos atletas teimosos tentaram continuar, mas muitos ficaram pela estrada. Só que eu voltei, acho que 1,5 km ali da base do Hamas, para aquele ponto de hidratação e me encontrei com um grupo. Ali tinham 3 ônibus e um caminhão biarticulado que você é como se fosse um caminhão de mudança grandão, sabe? Assim, de estoque, de carregar as coisas. E ele era repartido no meio, dividido no meio, e eles colocavam as bikes todas assim, retas, né? Divididas com papelão. Então tinha cuidado com a bike do atleta. Só que assim, onde a gente ficou, não tinha era a rua, né? Era um canteiro, assim. Era gente dormindo no chão, era gente dormindo na pracinha, na grama, ali você só via um monte de gente, eu te juro, outros assim com o braço aberto, com a boca aberta, tava todo mundo muito cansado. Nossa, foi muito engraçado. Eu encontrei um brasileiro lá, a gente começou a conversar, encontrei outro que falava um pouquinho de português, e a gente falando. E aí teve um rapaz no ônibus que eu encontrei, que ele falou para mim, eu estava muito preparado para essa prova. Eu me preparei, eu só não estava preparado para esse calor todo, né? Até porque a gente não encontrou nada gelado para beber, então superaquecia. E aí, nossa, eu não vou falar que eu me senti mal. Na verdade, eu fiquei muito feliz de ter parado, porque se eu continuasse no estado que eu estava, talvez eu não tivesse condições de raciocinar no momento de crise, sabe? De perigo, porque as descidas, elas têm cotovelos que são perigosos e assim sempre de um lado de um precipício. Não vale a pena arriscar se você não está bem, né? Não, e a gente já fez um programa sobre um ciclista que fez o etapa de Campos e teve um termo técnico que eu sempre me enrolo com ele, mas o rabdomiólise, que é uma cãibra crítica, onde começa a ter morte celular. Então, existe uma questão de desidratação extrema que pode causar risco de vida. A gente já agregaram, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no programa Cãibra, que é exatamente isso. E lembrando sempre de que, às vezes, você tem que saber a hora de parar.
né? Não é você chegar no pico da montanha, é você voltar para a base com segurança para contar a história. E não ficar pelo caminho. Então, acho que tem uma decisão difícil, mas de sabedoria, de falar, deu. Agora, Débora, no ônibus, o clima era de ressaca depois da balada ou as pessoas ainda levantavam, um brincava com o outro, conversavam? Não, tinha pessoas de muitas culturas lá, né? Então tinha italiano, tinha japonês, tinha franceses mesmo. E as pessoas elas se comunicavam, maioria, né, tentando se comunicar em inglês, mas era todo mundo muito quieto, né? Só um ou outro que interagia quando via que algum assunto era pertinente ali, se era de conhecimento dele. Mas todo mundo ficou muito quieto, assim. Eu acho que existe a frustração de não terminar uma prova dessa, porque é o letap do Tour, né? Como que, Todo por mundo quer exemplo, levar a medalha para casa. todo mundo quer levar a medalha para Não, e casa, quer todo esse mundo investiu medalha. tempo, dinheiro Todo para estar mundo, ali. e assim, não é uma coisa, igual eu já até tinha comentado antes. Não é uma prova barata, não é um investimento barato, é uma prova que é um evento que você precisa planejar para que você não tenha perrengues, sabe? Não fique preocupado com coisas que um pouquinho mais de planejamento talvez iria ajudar ali. Então, para quem, por exemplo, nós fomos convidados, nós conseguimos patrocínio, então a gente não teve todo esse planejamento financeiro. Mas para uma pessoa que, olha, talvez eu quero realmente fazer essa prova, uns anos, pelo menos uns 2, 3 anos aí de preparação de corpo, de financeiro, também pesquisar, sabe? Montar toda a logística. Montar a logística. E olha a logística, a gente está saindo de uma cidade para ir para outra. Tem pessoas que, por exemplo, se hospedaram em Morzine e vieram, tem um ônibus, né, que pegava você em Morzine, trazia para a largada e depois você chegava lá, mas pessoas que já deixaram o carro lá para quando saísse da largada já estivesse lá, ou então já comprou o bus ticket por causa dessa vinda para cá. Só que assim, eu parei, era em torno de umas 2 horas da tarde aqui. Eu cheguei em Mozinho 7h30. Então, eu fiquei até 6 horas da tarde lá no chão, entendeu? Esperando, Esperando porque o resgate. não, o resgate já estava lá, só que eles estavam programados, E né? eu imagino que doido para comer uma refeição de verdade, de tomar um banho, né? Não, não, nada. Assim, o legal de um tipo de prova é que, assim, por exemplo, vamos comparar com o Letap Brasil, que tem menos atletas. Letap Brasil tem muitas regalias para os atletas, muitas regalias. A gente trata o atleta como um bebê. E aqui, assim, tem a organização que ela ajuda o atleta, né? Ajuda não, ela dá as condições para que o atleta faça a prova, mas você também tem que ser um pouco autossuficiente. Sim. Você não tem uma Shimano que vai com várias rodas ali, caso você quebre o seu raio. Quebrou seu raio, bora pro vassourão. Não, 16 Ou mil tentar pessoas. chegar até o próximo ponto de apoio. Não, 16 mil pessoas. Não tem, feito 16 maratona, não tem, prova de Nova York, exato. Berlim. Então, assim, Agora, porque Felipe, qual que vai ser a mentalidade de um brasileiro que faz o Letap Brasil vir para a França, né? Esperar uma estrutura que pegue ele no colo. Então, não é assim. Você tem que ser realista, né? Tem que ser uma pé no pergunta. chão. Vocês dois foram o primeiro Letap França. Eu lembro a primeira vez que eu Isso. fiz um Gran Fondo internacional, que foi lá o Pinarello, eu não consegui dormir na véspera da prova. De ansiedade de que eu ia estar lá, que eu ia pedalar lá. Vocês tiveram esse mesmo problema, não? Da véspera da prova, não consegui dormir, vocês estavam tão exaustos que caíram duro. Eu acho que não deu tempo. Tão cansado, que assim, imagina, a gente O chegou jet ali, lag. jet lag, a gente passando mal, né? Assim, comendo em horário totalmente diferente do que normalmente a gente come, e acordando já com enjoo.
E no dia Esse é anterior, você. Enjoo é meu sobrenome. Você- A gente fez, fomos pro jantar, era 9, 8 horas da noite, dia. Batendo Sabe, sol na nossa batendo cara, assim. sol, É, assim, totalmente dia. E aí a gente já chegou exausto, assim. Ele deitou, eu tava conversando com ele na hora dele, tava ali roncando. Eu não ronco, não. Mentira, mentira. Eu falando aqui, ele roncando ali. Aí Você foi da daqui a expressão, não pouco ronco, não. tomei banho, fui pra cama também. A gente acordou no outro dia, assim. Foi tomar um café da manhã, 6 horas da manhã, nossa largada era 6, não, 7, né? A gente tomou café, depois a gente se trocou e foi lá para a largada. E assim, não sei onde é a largada. É só você seguir um ciclista. Porque é ciclista para tudo tá que é todo canto mundo indo para dessa, e lá. todo mundo indo para o mesmo lugar. Todo É. mundo indo para o mesmo Pra onde a lugar. gente vai, ó? Segue aquele grupinho lá. Segue aquele cara. Ah, não, Aí mas a gente o sai Agora, assim. mais interessante, quando a gente saiu atrás de um grupo, tinham Tinha outros assim. dois A gente não seguindo a. sabe, a gente tá seguindo vocês. Eu falei, vocês estão indo lá, mas assim, não, a gente está seguindo vocês. Todo não, mundo mas se sabe que é uma segue sensação assim, pronto, tá. parecida? O granfão do Nova York de Manhattan é a mesma coisa. As pessoas acordam às 4 da manhã e saem pedalando lá do meio da cidade, né, das ruas 50, 70, até a largada, que é na 180, que é uma sensação maravilhosa. Eu acho até mais divertido que fazer a prova. Você pega domingo em Nova York, vazia, e aí ele bando de ciclista assim, e ninguém sabe para onde está indo, mas está seguindo a manada. Todo mundo se Então, se segue, tiver alguém ali na frente que não sabe, é aquela placa de para-choque, não me siga, eu também todo estou mundo vai perdido. junto. É isso mesmo. Agora, Foi muito Felipe, legal. a Débora estava sendo cuidada, foi lá para o Vassourão, apesar que demorou para chegar em casa. Você, faltavam 75 quilômetros, tinha uma categoria 1 e um HC, um outro categoria, para chegar no final da prova. Como é que foi a partir daí? E você sozinho, sem Olha, celular? Então, eu acho que nada acontece por acaso. Eu não queria, vou ser sincero. Eu deixei meu celular com ele. Eu Deixa tive eu essa falar, mulher. preocupação. Eu deixei meu celular com ele, Ô, mulher dei o meu falante. carro, dei o cabo de carregador para ele ir. Pensei em você. Ô, bicho falante. Foi da seguinte forma. Como eu estava treinando, vou ser sincero aqui. Olha. Como eu treinei percursos cascadura, e eu chamei a senhorinha para fazer esses percursos cascadura comigo, e ela, hoje não posso, foi deixando para lá e para cá. Eu falei para ela assim, Bé, eu vou fazer o seguinte, a gente confia muito na organização do Letap, tanto o Letap Brasil, que trabalha tudo com excelência, como o Letap do Tour, que é a mãe de todas. Então eu fico muito tranquilo com a organização dessa prova, que é muito, muito segura. Então eu falei para a Dé, antes da gente largar, eu vou fazer minha prova, porque eu fiz treinos cascadura, e você não fez. Sorte que ela me convenceu de sair junto com ela. Sim. Porque se eu tivesse feito o meu ritmo, que eu acreditava que seria suficiente para concluir a prova, num tempo bom, claro que não entre os primeiros, mas um tempo que eu ficaria feliz, eu teria quebrado. Como acho que 30% dos ciclistas. Acho que 30% não levaram a medalha para casa. Então, essa sábia decisão meio vem para cá, vem E você comigo. fez um passo mais controlado enquanto você estava com mas ela? Assim, ritmo de passeio, Álvaro. Eu fui em ritmo de passeio com ela. Que sem querer então, foi assim, a melhor estratégia para a prova. Por quê? O que aconteceu? Olha que legal, olha que história. Essa eu vou contar quando eu tiver 70 anos. Quando a gente chegou no pé do La Hamas, ela já chegou passando muito mal. Ela subiu acho que 500 metros, 1 quilômetro do La Hamas. Sim. Então ainda faltava acho que 13 quilômetros de montanha. Uma montanha dura. Quando ela estava passando mal e eu estava aguardando, não sabia se ela continuaria ou não, passou o carro vermelho. O que é o carro vermelho? É o carro de corte. Falei assim, meu amigo, se você estiver atrás desse carrinho vermelho aí, ou você vai ter que voltar pedalando, ou você vai ter que pegar um atalho, ou você não vai pegar a sua medalha, você não vai levar a sua medalha para casa. E eu vi esse carrinho vermelho passando.
Falei, Débora, eu vou... Ele entrou em desespero. Eu falei, não. E assim, como eu estava em ritmo de passeio, Você estava bem, né? eu estava bem, eu estava com 90 quilômetros na perna, mas eu estava inteiro, eu tinha fôlego. Aí o que aconteceu? Eu não pensei duas vezes, porque como eu confio muito na organização de todos os Letaps, falei, Débora, você será bem cuidada, as pessoas vai vir um ônibus com ar-condicionado te buscar aqui, mas eu não vou voltar para casa sem medalha. A partir daí, Álvaro, foi um contrarrelógio contra o carro de corte. Por quê? Ele me passou, eu vi ele indo embora. E ainda eu fiquei alguns minutos com a Débora. Eu não fui logo em seguida do carro de corte. E aí eu comecei a fazer um cronoescalada. E dei o meu máximo. Mas eu passei muita gente caída, muita gente num pace menor, muita gente fazendo cobrinha. E como eu estava no ritmo de passeio anteriormente, eu consegui buscar o carro madrinha, passei o carro madrinha na subida, porém ainda conseguia ver ele de longe. E aí chegou uma parte da montanha, antes do túnel, que empinou. E aí eu sou pesado, eu diminui um pouco o ritmo. Quando eu estou subindo na parte mais pesada, quem aparece? O carro madrinha não, o carro de corte. O carro de corte. Apareceu o carro de corte de novo e me passou. Falei, não! Dei todo o gás e passei o carro dentro do túnel. Álvaro, depois você vê a extensão desse túnel, eu não tenho esses dados em mãos, no túnel dentro do La Hamas. Mas eu acredito que deve ter uns 500 metros, alguma coisa assim. Deveria ter uns 1.000 ciclistas dentro do túnel. Só dentro do túnel. Parados, se refrescando, alguns caídos, outros só realmente tentando pegar mais força para continuar. Lá eu passei o carro madrinha e fui, até o final do La Hamas. Eu cheguei, acho que 10 segundos na frente do carro de corte. Carro madrinha não, carro de corte. Carro de corte. Teve a outra montanha Na proporção, também, né? a história da Camila Camila era a lá última. Essa não era a última. A proporção é a história exatamente. da Valéria Camila lá em Campos, ano retrasado, que chegou a 30 segundos. Exatamente. Isso, foi isso mesmo. Exatamente isso. Eu não esperava que ele ficasse comigo no corte. Eu falei, vai embora, leva o cabo do meu celular e carrega ele, a gente se encontra lá. Só que eu esqueci que só no celular, só tinha um celular que tinha o endereço de onde era para entregar a bike, né? Como um ponto legal, né, dessa prova é que a cronometragem daqui dá para acompanhar o atleta que está em curso pelos últimos tapetes que ele passou. Os últimos pontos de leitura do chip. E a galera do ônibus era muito assim, ajudava, era solícita e tal. E aí quem me apresentou essa foi um gringo, que ele falou assim, que ele tinha pedalado um pouquinho com a gente, o Felipe, ele trocou um pouquinho de ideia, e aí ele me deu o celular dele com a localização do Fê. E aí ele já passou nesse ponto. Ele já passou esse ponto, assim, dava para acompanhar, né, o tempo estimado dele até o próximo ponto. E deu mais ou menos certinho, assim. Eu cheguei lá no Village depois e eu fui pegar minha bolsa. E aí depois eu procurei ali. Alguém dava organização para me ajudar a entender onde que estava aquela tenda para devolver a bicicleta. E eu tentei ligar para o meu celular, porque como eu sabia de cor o número, então eu conseguiria ligar para mim. Aí ele não atendia, só que aí depois eu descobri que eu liguei bem na hora que ele estava chegando. Eu peguei o celular, assim, não, mulher acho que tem esse sensitivo. Assim, eu peguei o celular do bolso e falei, eu quero filmar minha chegada. Isso aqui é um fato que eu quero gravar para minha vida, que nunca participei de uma prova tão dura. Eu participei do Maiorca 312, que foi, acho que a última edição que deu a volta na ilha. Depois, a partir de 2016, eles mudaram com a Pirenaica. E aí, quando eu peguei o celular para gravar minha chegada, ligação. Aí você tira a ligação para gravar, não funciona. Isso, eu falei, mas na hora, mas assim, exatamente, eu tirei do bolso, vou comemorar. Ela me ligando o telefone, acho que Daniele, porque ela pegou um telefone emprestado. Eu tava com o telefone dela.
E tinha umas brasileiras, né, aqui também, que acho que 3 brasileiras fizeram a prova e de uma mesma equipe. E eu Mas, conheci uma delas no percurso. Aí eu pedi o celular dela emprestado para ligar para o meu celular. E aí ela emprestou e Felipe, tal, voltando para me a tua atendeu. prova, você foi escapando do carro madrinha o tempo todo, do carro vassoura, do vermelho, Então, e o você La Hamas é a completou terceira. o La Hamas. Isso. Aí Quando você eu desce para o completei o La vale e ainda Hamas, falta o Joplano para subir. aí eu cheguei moído, né? O Joplano, eu cheguei destruído, porque como teve esse cronoescalada com carro madrinha de 14, 13 quilômetros aproximadamente, e é a montanha dura, e depois logo eu já tinha o Joplan, eu cheguei destruído, aí eu fui realmente mais curtindo, parei para tirar, porque daí, quando eu desci para o vale, o carro madrinha Não te já acompanhou, não me né? acompanhou mais. Aí já dei, coloquei o meu pace, teve acho que uma reta de 10 quilômetros abaixo do vale. Coloquei, como eu também estava com bem, né, pelo menos na parte da reta, coloquei um pace, juntou uns 10 na minha roda, vieram junto até o pé da montanha. Mas aí quando chegou no Joplan, aí eu tirei o pé, o carro madrinha já estava bem para trás e fui curtindo o visual, tirando foto. E o que eu fiquei impressionado foi com o número de atletas caídos, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E isso, talvez esperando o vassourão ou realmente empurrando, Álvaro. Era uma onda de gente empurrando a bicicleta. Muitas, mas assim, no trecho do João Plan deveria ter umas 1.000 empurrando. São 16 mil ciclistas. Eu nunca vi uma Não, proporção dessa, assim. todos os números são Não, surreais. E é 16 mil tão pessoas, 40 bonita. graus. Agora, você chegou, você completou em quanto tempo líquido, Felipe? Como eu deixei o meu celular em Londres, eu consegui baixar hoje cedo no Strava, né? Então eu peguei o computador emprestado da DEA e baixei. Eu acredito que eu fiz em tempo líquido, eu acho que foram 8 horas e meia. Tá aí, Com o bruto. tempo bruto, com as paradas, foram 12 horas, eu acredito. Eu cheguei Eu lá às acho 7h30 da noite, alguma coisa assim. foi mais ou menos isso, acho que quase 10, viu? De pedalada? Porque é De verdade. 10 horas. Porque, assim, o que eu lembro de ter visto no acompanhamento ali da prova dele é o seu tempo, mais ou menos, de 10 horas, acho que 10 horas e meia. Será? Porque, ó, 7 horas e meia foi o que deu o meu. Tá. E aí, Também, porque como eu fiz até os 91 quilômetros, eu fiz com a Dé. Até sim. os 98, amor. Até os 98. Então, o tempo que eu fiz, que o mais baixo, foi quando eu estava sem a Débora. Porque eu fiz em 7 horas e meia, 98 quilômetros. Entendeu? Agora, a Então tá. pergunta Então é o eu fiz as 7 seguinte: horas e meia e os 98 quilômetros. já estão inscritos para o L'Etape de França do ano que vem? Ai, que dureza. Olha, eu tenho a seguinte ideia. Essa prova vale muito a experiência, você tem que estar muito treinado para isso, você tem que estar com a cabeça muito boa e você tem que passar perrengue nos treinos. Você tem que sair para pedalar na hora do almoço, você tem que levar a caramanhola sem gelo, pegar a água do carro, que está dentro do carro de apoio, mas com o carro fechado e sentar no cooler e beber essa água de chá. Então, assim, você tem que fazer um preparatório, se adaptar bem, porque é isso que você vai, assim. A organização do Letap, do Tour, é excepcional. Segurança é o que eles prezam. Então, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Você só precisa realmente se preparar para pedalar. Mas em relação ao abastecimento, principalmente de água, isso você tem que ser meio autossuficiente. Às vezes parar num barzinho na própria estrada, você tomar sua Coca-Cola ou o seu Mas produto você faria? gelado. Então, depende da performance, depende do que o cara está visando. Essa prova é para você concluir, é um desafio. Eu concluí o Letap do Tour, morder a medalha e agradecer. E 2024? Eu faria para Vocês dois vão completar. concluir juntos? Eu faria para completar. 2020... Se surgiu o convite novamente do Letap do Tour, a gente está meio abalado ainda A hoje gente pelo fato de que a gente não tinha pensado nisso.
Mas eu acredito que surgiu o convite Muito e recente. ela vir treinar comigo na hora do almoço, Não, eu acho que eu faria acho que sim. faríamos sim. Talvez, quem sabe a gente tenha essa oportunidade de novo. Acho que essa primeira vinda para cá foi um tapa na nossa cara para a gente se preparar. Pelo menos na minha foi um soco. Para realmente, assim, a gente viu muitas pessoas que tentaram, só 6% eram mulheres. E, sabe, de 16 mil, apenas 6% eram mulheres. Não é uma prova que, assim, em condições normais, seria tão mais difícil, mas também não é uma prova qualquer. Você talvez eu subestimei muito essa prova. Eu subestimei muito e eu quero sim ter outra oportunidade de poder completar um percurso desse. Eu espero que não seja tão nesse tipo de verão, né? Porque como são várias É sempre no etapas, né? verão, não tem Então jeito. se é sempre no verão, eu conseguiria me preparar realmente para o que eu encarei aqui, tendo esse conhecimento. E Álvaro, é um sonho realizado. É uma coisa, ó, arrepia até agora de você pensar daquilo que você imagina. O Letap Brasil, gente, quem nunca fez o Letap Brasil, faça. A experiência é muito parecida. A única diferença é que você está pedalando aqui nas montanhas mais famosas do mundo. Eu me senti muito em Campos do Jordão, na verdade. E, a partir do momento que deu a largada, que passou as fotos, as bandeiras, você ouvindo a locução em francês... Encontramos o Didi. Você fala assim, meu Deus, meu sonho está sendo concretizado. E valeu cada minuto, todos os perrengues que nós passamos aqui, tudo valeu todo segundo. Assim, é uma experiência que a gente vai carregar para sempre e eu recomendo para todo mundo, sem sombra de dúvidas. A gente sofreu, mas a gente recomenda. Sofreu. Assim, eu acho que foi muita emoção. Eu acho que até foi proposital, porque é para a gente ter em tão pouco tempo ter muita coisa para contar. Assim, aconteceu de tudo. Ele falou um pouquinho da entrada ali. Tinham fotos desde 1903, quando você entra assim na largada, né? E aí tinha as fotos e falando e mostrando os ganhadores. O gradil era mais... Quando. Era grande, era assim, mais era alto o gradil e o tinha pé os direito de uma posters. parede. E antes de você passar do pórtico da largada, tinha meio que uma cortina das cores das camisetas dos E você campeões. passava na De cortina e entrava bolinhas, naquela você dava atmosfera. meio com a cabeçada na cortina, assim, para falar assim, essa daqui me representa. Aí tinha a cortina de bolinhas, de camisa amarela, branca e a verde. Era muito lindo. E aí logo em seguida havia o Didi. E assim, era aquela emoção que deixa... Putz, depois que você faz um Letap da França, eu acho que você faz qualquer prova mesmo. É muito surreal. A régua vai lá em cima. Viva esse sonho. A gente super recomenda. Tour de France é Tour de France. Débora e Felipe, obrigado. Bom retorno. Espero que vocês voltem inteiros. E a experiência sempre mostra de que no dia seguinte você fala, nossa, não aguento mais. Passa 2 dias, tu fala, vamos fazer inscrição. Passa 2 dias, quero de novo. A gente não aprende, né? A gente quer voltar sempre. Obrigado. Mas façam todos os Letaps. Obrigada, Álvaro. É sempre bom conversar com você. E eu espero que tenhamos mais experiências para passar por aí para vocês. Eu agradeço também. E se precisar de dicas, procurem a gente. Nós estamos abertos a dicas. Vamos abrir uma caixinha de perguntas e responder tudo o que vocês precisam. A gente sabe o que não fazer.